Então, eu vou hoje falar do protocolo que a gente tem utilizado após um ano e acho que um ano e um mês, um ano e 2 meses do uso do Pico. É uma tecnologia de picosegundos. Todos sabem que eu sou entusiasta do Pico. A gente começou com o Pico em 2017 com o PicoSure. O PicoSure trabalha em outra frequência, 755 e 532. Aqui a gente está falando em 1064 e 532. Mas de toda a versatilidade desse equipamento, que pode ser para uma remoção de tatuagem, para mil outras aplicações que a gente tem em termos de pigmento, essa ponteira específica, que é a fracionada 1064, para mim é a que mais cabe no meu dia a dia. Ela tem uma característica muito interessante, que ela tem 3 pontos focais, o mais profundo, que é o 1, o médio, que é o 2, e o mais superficial, que é o 3. Eu praticamente na minha rotina só utilizo o 1 e o 2, meu protocolo raramente eu uso o 3. Às vezes, em vez de usar a 3, eu uso o PicoSure ou uso alguma outra tecnologia 755 e eu evito de usar numa paciente melanodérmica o 532. 532 eu uso para pacientes fototipo 1 e 2. Paciente fototipo 3, 4, 5 e 6, eu procuro trabalhar com a 1064, que é onde trabalha dentro de uma zona de segurança. Todos nós sabemos que melasma é um grande desafio do nosso dia a dia. A paciente em questão, uma querida que a gente já trata há anos, veio aí de pós de laser com uma piora de um melasma. Eu tive que introduzir o laser na vida dela e reintroduzir esse laser de uma maneira inteligente. E utilizando lasers fracionados e laser de picosegundos, hoje a gente tem uma segurança muito grande para fazer uma rotina e um segmento. Meu protocolo é um protocolo mais distanciado, eu procuro fazer sessões um pouco mais distanciadas ou variando de profundidade. E, basicamente, o que eu mais uso de parâmetro é 10 Hz, numa repetição mais rápida, com pouco scattering, e uma energia que a gente trabalha de 34 a 46. Então, eu acho que esses são os números de endpoint clínico, mas o endpoint clínico, principalmente, é o endpoint clínico. Então, quando a gente vai dar um disparo, então a gente valoriza sempre o endpoint clínico. Então, dentro do endpoint clínico, o que a gente vai ter? O barulho, então é muito importante escutar o barulho do aparelho. Isso mostra que tem interação praticamente perfeita. Você vai ver que nas áreas que ela tem mais hipercromia, o barulho é maior. Ele é um laser pouco doloroso, porque como a gente está trabalhando com a ponteira profunda, ele acaba sendo um laser que ele não chega a atrapalhar a terminação nervosa. Tem uma grande vantagem que a segunda queixa dela é olheira, então a gente consegue trabalhar com o scanner para fora do rebordo ósseo, mas com muita segurança. Quanto mais melanodérmico, quanto mais bronzeado o paciente está, melhor, menor a energia, por isso que eu comecei ela com 34, mas numa paciente mais fototipo 1 ou 2, eu poderia começar com 43, 44. Bastante importante a gente ver essa interação do tecido. Mesma coisa da pálpebra inferior. Então, nosso enfoque hoje é sem vínculo comercial, a gente está aqui mais tentando ajudar os novos usuários e os usuários já a fazer um brainstorm e a gente ter ideias novas para ajudar um paciente brasileiro que tem esse fototipo diferente, que tem essa etiopatogenia, que é uma mistura global, que às vezes um fototipo 3 e 4 se misturam, às vezes um fototipo 3 como o meu se torna 5 na presença de um laser. E eu poderia aqui usar nela a ponteira 2 e cruzar no sentido distinto, mas aí eu tenho que diminuir pelo menos 20% a energia da minha ponteira. Então, eu diminuo a energia, troco a ponteira, pego a ponteira 2 e venho num sentido contrário. E você vai escutar que é mais ou menos o mesmo endpoint clínico.
E aqui na pálpebra, eu vou diminuir ainda um pouquinho mais para não ter um pinpoint bleeding, que eu não quero que ela fique com um hematoma embaixo do olho. Então, acho que basicamente era isso que a gente queria mostrar hoje, no dia de hoje. A gente gosta muito de terapias associadas. Hoje, na sequência, eu vou usar algumas outras tecnologias com hidratação, drug delivery e tal, mas acho que, de forma geral, a gente ensinar o que a gente aprendeu com 1 ou 2 anos, de 1 ano e 2 meses de uso da máquina, é bastante... É uma doação que eu tenho para vocês, é algo que vai ajudar, espero que ajude vocês no manejo do seu paciente, principalmente numa antipatogenia e com uma patologia tão difícil de tratar como o melasma no Brasil.